Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus. Entramos numa nova aventura durante a semana. Iremos estudar a semana toda, o tema é quem é o Anticristo. Desde já, eu já peço a vocês que analisem com carinho cada detalhe que vamos estudar da Palavra de Deus. E acima de tudo, queremos que você possa compreender, aprender mais sobre esse livro maravilhoso, esse livro do qual nos prepara e do qual Cristo quer nos preparar para ir morar nas mansões celestiais. Aqui está o caminho certo. A palavra de Deus nos indica quem é Cristo, como ele é, o que ele fez para nos salvar e o que precisamos fazer para ter uma conexão íntima com ele. Então, desde já, peço a vocês que analisem com carinho e vamos estudar agora. O verso é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então esses dois textos revelam o que definitivamente vai acontecer e está acontecendo no tempo do fim do qual nós vivemos. Fala de uma grande apostasia. E diz ainda, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui está a característica do anticristo. O que é o anticristo? Aquele que se opõe contra Cristo, que se levanta contra tudo que se chama Deus e que se opõe, quer ser o próprio Deus. Mas uma coisa que a gente vai analisar, olha, o tema abordado essa semana, sem dúvida, tem sido uma das razões principais para muitas tensões inamistosas entre os adventistas do sétimo dia e outras denominações. Ainda diz mais, precisamos estudar esse assunto de maneira que não ofendamos as pessoas de outra fé, mas, ao mesmo tempo, não podemos menosprezar a mensagem vital da Igreja Adventista do sétimo dia de sermos firmes em nossas convicções pessoais, mesmo em meio à corrupção política, abuso de poder e contrafação da verdadeira adoração a Deus. Então, acima de tudo, é isso que a gente vai apresentar sempre os princípios da palavra de Deus, defendendo aquilo que acreditamos, mas uma coisa que a gente precisa analisar é nunca abandonar os princípios da palavra de Deus. Olha só, é importante lembrar que essa profecia se aplica à igreja e seus líderes, e não aos fiéis seguidores de Cristo, que estão obedecendo à vontade de Deus. Então, essa semana iremos analisar, iremos apresentar para você o anticristo, esse sistema religioso, mas acima de tudo queremos apresentar para vocês um sistema e não as pessoas que se encontram dentro desses sistemas, que estão adorando a Deus ali. E uma coisa a gente analisa, quando vai lá para João capítulo 10, versículo 16, Jesus fala que existe um povo do qual não faz parte ainda do aprisco do Senhor, aqueles que seguem fielmente os princípios da palavra de Deus. Esse povo vai ouvir a voz de Deus, que é nesse tempo do fim do qual a gente vive, e ele vai se juntar e se tornar ali um só rebanho, um só pastor. Olha só, há pessoas sinceras em todas as denominações, que são fiéis à luz que receberam. No momento certo, Deus chamará para fazer parte de seu rebanho e de mostrarem a sua fidelidade a Ele em meio à maior provação de toda a história. Apocalipse 18, verso 4, é um convite que Deus faz para o povo: sai dela, povo meu, para não participar ali das abominações, dos flagelos, de tudo o que está acontecendo. Então há um convite de Deus. E uma coisa que a gente tem que colocar simplesmente: todas as religiões não pertencem a Deus. O foco, Jesus falou, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E também na voz de Jesus há dois grupos. E esses dois grupos, tem o que estão à esquerda, eles têm umas características. Eles profetizavam em nome do Senhor, eles pregavam em nome do Senhor, eles faziam cura em nome do Senhor e tudo mais. Mas uma coisa a gente precisa analisar. Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então o conselho que eu dou para vocês é: estude a palavra de Deus com carinho, analisa com carinho, porque na verdade existe só um princípio. Esse princípio se encontra na palavra de Deus. Mas olha só, por meio da união da igreja com o Estado, Satanás sabe que muitos serão enganados, que a falsa adoração será imposta e a liberdade religiosa negada. Este é o tempo de permanecermos firmes em Cristo, certo de que Ele é a nossa única segurança. Então, é isso que a gente precisa analisar com carinho. Então, durante toda a semana estaremos estudando
com detalhe esse texto aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Quem é o anticristo? Então, nesse processo ali, eu convido vocês com carinho a estudar a palavra de Deus. Talvez você se encontre em alguma denominação que foge dos padrões bíblicos, dos princípios da palavra de Deus. E o que é que está esperando? Jesus falou lá em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Precisamos estar do lado da verdade, do lado de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse exato momento. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Nos prepara, Pai, para que possamos defender os princípios da palavra do Senhor, mesmo em face da morte, que possamos morrer com Cristo e só assim poderemos herdar a vida eterna. Obrigado, Pai, por tudo. Fica conosco, abençoa essas pessoas que estão vendo esse vídeo nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém.